Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos. Capítulo 77. Enregelados dos labirintos. Em um planeta composto por bilhões de espíritos dos mais variados níveis evolutivo-ascensionais nos planos da erraticidade, considerando o grau de percepção que os encarnados já adquiriram quanto à vida além da vida, os movimentos educativos de ensinamentos libertadores são dirigidos aos seres que compõem os dois lados, os dois planos. Os que detêm a proposta de renovação cristã, militantes milenares com comunicações interplanos, facilmente assimilarão a orientação dada pelas Sagradas Fileiras quanto aos enregelados. Segundo as Sagradas Fileiras, há 18 séculos, considerável número de espíritos sofreu enregelamento psíquico, decepcionados que ficaram com a religião que professavam, com seus líderes ou até mesmo com seus deuses, devido às atrocidades que sofreram impostas pelos mandatários, principalmente as de cunho moral. Os estigmas causados por estupros e demais aberrações sexuais que sofreram, além de outros danos morais, ficaram tão fortemente gravados naquelas almas que mesmo agora, 1800 anos depois, grande percentual ainda não aceita a retomada para a sua trajetória evolutiva. Atualmente, devido ao momento seletivo para o conjunto planetário, independentemente do plano de atuação em que se esteja, ou seja, encarnados e desencarnados, os enregelados estão na derradeira oportunidade. Nesse longo tempo de enregelamento psíquico, por opção pessoal, rejeitaram qualquer proposta de renovação íntima, mas o Pai de amor e justiça os oportunizou mais uma vez e boa parte dos enregelados desencarnados, que já aceitou a boa nova da proposta dos adventos crísticos, vem sendo integrada às Sagradas Fileiras. A integração às Sagradas Fileiras, na base da reforma, é feita pela patronesse dos adventos do Cristo Pai, Maria, a Santíssima Mãe da humanidade terrena. Os enregelados desencarnados, assíduos frequentadores dos ambientes adventistas do plano físico, alunos dedicados à causa crística, ouvindo os discursos e os debates, observando a perseverança e a conduta dos encarnados, após aprovados pelos superiores confrades do plano luz, recebem o veredito de Maria, que lavra um ato de integração. Em se tratando de enregelados encarnados, o papel dos mais conscientes, também encarnados, é de suma importância, pois eles necessitam de aquecimento humano. No plano espiritual, além dos quadrantes reformadores formados pelas ordens religiosas dos agostinianos, dominicanos, beneditinos e alexandrinos, existem Amoedos, o rastreador, Avelinos, o aparador de arestas, Patrícios, o aquecedor crístico, Nicolaus, o forte dos fortes, para conduzi-los ao trabalho, e Augusto, o olhos de lince, a olhar em profundidade para os escaninhos da alma humana, fazendo aflorar o cordeiro ou o lobo nela existente. E, por fim, Nicanor, o detonador da força superior, dá o último toque. Todos sob a égide de Lupércios, o divino líder da reforma. Os líderes da proposta adventista que estão no plano físico têm papel importantíssimo no aquecimento dos enregelados encarnados. Para o desempenho com sucesso, deve o orientador ser parcimonioso, habilidoso, tendo em vista que os instintos são automatismos adquiridos nas vidas precedentes e gravados no subconsciente ou no inconsciente profundo, o que exige do psicanalista orientador considerar não apenas o fenômeno psicológico em si mesmo, mas também ético, moral, biológico, evolutivo, social e etc. Na verdade, o enregelamento desses espíritos não foi igual para todos, pois variou segundo o grau de consciência, de compreensão, de evolução que cada indivíduo possuía na ocasião, não podendo, evidentemente, ser tratados de maneira única. Uma vez que o efeito é da mesma natureza da causa, muitos desses espíritos atualmente encarnados
com registro na memória latente de que estão na derradeira oportunidade, mesmo assim continuam inibidos, embotados, com grande dificuldade para expressar, sem aberrações, o bom relacionamento afetivo sexual ou mesmo a convivência familiar social. É que no subconsciente existe uma válvula de escape que deixa chegar ao consciente determinadas informações. Quando estas procedem de tragédias do passado, para a maioria dos humanos, elas são as responsáveis por bloqueios de diversas ordens no presente. Explica-se assim o porquê de os complexos, as neuroses, as psicoses e etc. se manifestarem como automatismos que estão fora do controle da memória objetiva. O adventista psicoterapeuta é naturalmente reencarnacionista, o que o leva a tratar do enregelado com direcionamento à causa, à fonte que originou o efeito, e não diretamente ao efeito, considerando que é da lei do Criador que, sem eliminar a causa, não se consegue eliminar o efeito. Por essa razão, o psicoterapeuta que concebe a vida eterna do espírito imortal vê na doença uma bênção a notificar o desajuste da criatura, motivando-a ao restabelecimento do equilíbrio e da harmonia. Em assim sendo, não se deve fechar a válvula de segurança, que é a doença-efeito, a fim de evitar a sua manifestação com muito mais força, com muito mais dano. Deve-se, sim, tratar da causa a fim de que o restabelecimento seja total, alma, corpo. No tratamento do enregelado psíquico, procuremos valorizar a vida enquanto existência, dinamizando-lhe os sentimentos mais sublimes, mais sagrados, mais crísticos e nunca levá-lo a mergulhar na parte inferior do subconsciente, onde, por certo, se deparará com o seu milenar passado, fazendo regurgitar a força bruta, a agressividade do animal que fora, dificultando o refazimento. Ao mergulhar nessa parte de nossa personalidade, nas camadas profundas do inconsciente ou no subconsciente, por certo encontraremos com mais facilidade os registros gravados quando biológica e espiritualmente éramos muito mais inferiores. Para substituirmos esse passado, só com novos registros positivos e superiores no consciente e projeção ao futuro para exercitar a superconsciência. Dessa forma, estaremos construindo um novo eu, inserindo na personalidade novos conhecimentos libertadores que geram novos hábitos e, portanto, nova moral, nova ética, advindo, consequentemente, nova conduta humana. Há de se procurar penetrar no âmago do enregelado, trabalhando a sua parte espiritual, uma vez que as velhas experiências, além de não morrerem, estão agitadas, porque o indivíduo que sofreu o dano não compreendeu e, naturalmente, não soube aproveitar a lição, perdoando sempre. Se tais registros estivessem totalmente adormecidos em função das novas aquisições, certamente o doente psíquico estaria tendo vida normal. As pessoas atreladas ao passado, já ultrapassado, neuróticas por sua própria natureza, vivem em constantes choques consigo mesmas, em lutas íntimas, porque não há acordo entre o inconsciente e o consciente. É que, devido à sua personalidade, são inertes, inoperantes e, por possuírem um espírito conservador, de impulsos antagônicos ao dinamismo evolutivo ascensional, não têm coragem para investir no novo, a fim de atender ao transformismo intrínseco na lei da evolução, que exige renovação e superação do passado devido ao eterno vir a ser. Existem enregelados psíquicos de conduta dúbia, ora portando a capa mimética do cordeiro, mas por não ser de sua natureza, logo se descaracterizam, ora querendo sufocar à força os seus instintos inferiores próprios do lobo, acabam por fazê-los explodir, ferindo-se e aos seus semelhantes. Os enregelados orgulhosos são de difícil relacionamento humano-social, são de educação periférica por influência do meio, ou seja, a educação com polimento espiritual ainda não foi impressa em sua personalidade,
e, por serem tímidos para com os haveres do pai, necessitam de terapias que transcendam os limites biológicos humanos. Existem os enregelados de psiquismo muito primário, de pouca experiência de Deus. O psicoterapeuta espiritual deve conduzir esses doentes ao entendimento o mais próximo de sua realidade evolutiva, mantendo-os com pouca distância de seu modelo como guia humano, como referencial. Se o modelo guia for muito superior à visão do doente psíquico, ele fica sem elos emocionais para lhe servir de apoio. Nesse caso, tem de ser de biotipo medíocre, acessível à sua compreensão, para ele se sentir motivado a superar a sua indolência. Parte dos enregelados que estão encarnados pode ser identificada por aqueles desprovidos do alto pudor. Existem os que, devido ao seu tormento íntimo, aos danos morais sofridos em outros corpos, enclausuram-se no atual. Dessa forma, por ter sido através do corpo que sofreu os tormentos durante cada existência, tudo fazem para agredi-lo, pois o detestam por causa dos estigmas negativos de outras vidas. Também existem aqueles que agem no sentido inverso. O corpo é uma máquina a lhes propiciar prazeres grotescos, desprovidos de sentimentos superiores. São pessoas que vivem na superficialidade, em alta velocidade para a conquista externa, portadoras de falsas imagens e grandes conflitos. À medida que a mensagem da proposta crística for sendo compreendida, vai entranhando na alma do ser humano e despertando seu eu crístico. Naturalmente, tanto os cultores do corpo quanto os que o rejeitam sentir-se-ão motivados, estimulados para conduzir a vida com dignidade cristã. Considerando que o enregelamento psíquico bloqueou a percepção aceleradora do religare, essas personalidades fragmentadas, devido à perda de sua identidade, desviadas da ética convencionada pela sociedade, procuram ser o centro do universo em que atuam, com atitudes animalescas ou exóticas, desde que chamem atenção. A proposta adventista procura, na globalização, atuar em todos os escaninhos da alma humana, induzindo-a ao despertamento da força crística, a qual rompe as amarras psíquicas e direciona a afetividade, pois, sem afeto, não há vida plena. Com a essência crística ou eu superior em ação, desaparecem a timidez, o mau humor, a aridez emocional e a friagem na periferia do corpo, devido à ausência de sentimento, o qual, quando em atividade, acelera o fluxo da seiva da vida e também da adrenalina, aquecendo a alma e o corpo. É papel dos adventistas aquecer aquele que vive no seu freezer psíquico, sem calor e sem vida. O homem psiquicamente saudável, motivado para se autoconhecer e conhecendo-se para se autolibertar, denota que compreendeu a razão da existência. Com tal atitude, o seu eu crístico funciona qual dínamo, transformando energia potencial em irradiação luminosa, formando a aura dos autorrealizados, daqueles cuja frequência entra em sintonia com o psiquismo cósmico da divindade. Nesse plano vibratório, em que todo o universo é espírito, os impulsos da vida existencial adquirem sentido crístico e direção apontando para o alto. Sutilmente, o indivíduo é tomado pela emotividade superior, o que o leva a expandir o seu amor, objetivando a sambarcar o todo e, assim, despertando de si a valoração pela vida. É notório que os espíritos simplesmente enregelados já são de difícil refazimento psíquico. Os enregelados dos labirintos, aqueles que se consideram autossuficientes, psicologicamente imaturos, são muito piores na reconquista da identidade. Quando encarnados, bom percentual desses espíritos, embora rotulados como tímidos, na verdade camuflam, escamoteiam, tentando encobrir alta cota de agressividade. São pessoas que, mesmo bem educadas pela escolaridade do mundo, não conseguem sufocar integralmente seus complexos de inferioridade nem a violência latente.
Existem os que ocultam convenientemente a sua verdadeira identidade, artificializando uma personalidade. Entretanto, por falta de alicerces na consciência, além do vazio existencial, são facilmente desmascarados, considerando que seguir modelos externos sem as aquisições internas não cria raízes profundas para a sustentação. São semelhantes à Vitória Régia, que se apresenta elegantemente na superfície das águas, mas seu caule e suas raízes não têm resistência para grandes embates. Para tais pessoas, quando o referencial é de outra pessoa espiritualizada, carismática, terna, mansa, pacífica, de temperamento dócil, o prejuízo é menor. No entanto, quando o modelo é de uma pessoa portadora de ideias primitivas, inconsequente ou que sofre de distúrbio de afeto, as consequências são danosas. Reequilibrar enregelados psíquicos, quando intelectualizados, portadores de conhecimentos e vazios de sabedoria, é tarefa espinhosa, porque são eles psicologicamente mutilados no campo da emoção, sem realização afetiva, amargos, inconformados com a sua realidade, mas sem coragem para mudar, porque o orgulho não lhes permite. Com esse elenco de dissabores, são pessoas de difícil relacionamento, de poucas amizades, debochadas, irônicas, cínicas, sem vigor e sem expressões mais elevadas, devido a não se identificarem com o eterno. São fúteis ou inúteis, preferindo se dedicar com afinco à vida alheia. Esquecem-se de se espiritualizar para romper as amarras do enregelamento. Tendo em vista que a principal causa do enregelamento psíquico foi de origem sexual, muitos desses espíritos atualmente encarnados não têm vida afetiva normal, prazerosa, estimulante, por falta de amadurecimento emocional. Preferem ignorar que o calor da carícia, da troca de afetos e de energias é fator importantíssimo para a vida existencial e que induz o homem-espécie às mais crísticas expressões de beleza, de ternura, de plenitude, de alegria e de amor. Silvestre, em nome das Sagradas Fileiras, escreveu: o apanágio do ceticismo, quiçá perniciosa oposição, se tornará cada vez mais intenso, não por simples incredulidade, mas principalmente pela inconsequência da soberba almada, que não permite a muitos a verdadeira concepção do cristianismo sem dogmas, ou melhor, sem o ranço da tradição secularizada. Se aventarmos a possibilidade de cativá-los, receberemos a negação dos que, por insensatez, se consideram bastante a si mesmos. São esses seres os chamados enregelados dos labirintos, posto que, uma vez mais vivenciando a carne, reproduzem na íntegra a autossuficiência dos vaidosos ou soberbos fariseus, por incrustação não consumida, compensada ou anulada na essência resquicial. Caríssimo, se tal faceta da seara adventista foi sempre a constante que povoou os dias dos primeiros cristãos, não será, por certo, diferente nesta aurora. Isso porque, enquanto legiões enregeladas aguardam pacientes e parcimoniosamente o momento perfeito à concreta retomada do que, outrora, lhes fugiu à percepção, seja por ignorância, soberba ou orfandade da fé, outros tantos, em derradeira oportunidade, na roupagem física, optam por travestir-se de cordeiro para ocultar o lobo do qual não conseguem se libertar, ou, mais propiciamente, não desejam tal libertação, acomodando-se à condição irreal e provisória de cordeiro para desfrutar dos bônus terra que os humanos encarnados lhes atribuem. Que se confira o peso exato do termo acima citado, ao que ele naturalmente traz como carga conotativa, bônus terra, significando vantagem, conveniência ou honorificação terrena, expressa em louros ou glórias, mesmo que fugazes. Este constitui certamente o reino e o reinado dos verdadeiramente comprometidos e irrecuperáveis.
Faz-se mister que te convenças de tal dificuldade, promovendo, acima de tudo, a disciplina que afugenta o insensato e torna benfazeja a ação dos de boa vontade. Fim do capítulo 77.